Olá Warriors, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Shinichis Recomendam. São 6 anos de canal Shinichis Recomendam e a gente está aqui hoje por causa de alguém muito especial que é a Xena, né? Xena, Princesa Guerreira, que comemorou, né, que completou 26 anos de sua estreia no último dia 4 de setembro. E eu aceitei o desafio de gravar um vídeo hoje contando coisas que eu vi, ouvi e vivi por ser Shinichi. Hoje é minha vez de contar um pouquinho aí a minha trajetória como Shinichi ao longo da minha vida, né? A partir do momento que eu conheci Xena, eu já era grande, já era adolescente, mas tem umas coisinhas, né? Acho que interessantes aí para compartilhar com vocês. Vamos lá então? Vamos lá. As recomendações deles mudarão o mundo. Shinichis Recomendam. Inicialmente acho que o SBT e depois o extinto canal USA que começou a passar a Xena. E daí eu só acompanhei pelo canal USA. O SBT eu não lembro até onde passou, se passou tudo, não me lembro. E meus pais também gostavam muito da Xena, então com relação a eles de serem contra, de falarem mal, isso nunca teve, porque eles também gostavam de assistir nos episódios comigo, então eu não estava sozinho nessa. Na mesma época que a série da Xena estreou, eu estava muito fã da Shania Twain, então eu me tornei fã da Xena e da Shania Twain ao mesmo tempo. E naquela época uma revistinha chamada Alô Garota, se não me engano, caiu no meu colo. E eu vi que ali tinha classificados para você procurar amizade com pessoa, com quem você quisesse, para trocar informações sobre qualquer coisa. Tinha uns anúncios que você podia fazer na revista. Então eu mandei uma carta para a revista pedindo para entrar em contato com fãs da Shania Twain e também da Lucy Lawless, da Xena no caso. Eu acho que, se eu não me engano, eu incluí o Homem-Aranha nesse anúncio, ou foi um segundo anúncio que eu fiz depois, que eu também queria entrar em contato com fãs do Homem-Aranha e do X-Men em geral. Não lembro se foi no mesmo anúncio, mas teve esse momento também. E esse anúncio gerou muitos correspondentes, né? Naquela época era só na cartinha, né? Cartinha, quando muito telefonema, mas o telefonema gastava demais, era muito caro. Então houveram bastante cartinhas. Eu lembro que eu acho que juntando fãs de Xena com fãs da Shania, eu acho que foi umas 30 pessoas que me mandaram cartas. E aí começou, né, troca de informações, né, fazendo amizade e tal. E dessas pessoas, as que hoje eu mantenho contato são a Fabiana e a Nilceia. Um beijo para vocês duas. Era uma época muito legal, foi uma fase muito, muito legal da minha vida. É que a partir do momento que a Xena começou, já muita coisa começou a mudar na minha vida, a acontecer na minha vida. Inclusive, meu pai pedreiro, né? Aqui em casa sempre tivemos as vassouras, enxadas, e eu pegava o cabo da pá ou da enxada e até mesmo a vassoura para fazer que era o cajado da Gabriele, né? Muita, muita. Olha, minha testa levou algumas porradas do cajado da Gabriela. E além disso eu tinha também, eu tinha um frisbee já há muito tempo, de quando eu era criança, e até quando eu me mudei eu trouxe ele pra cá, um frisbee, tipo esse aqui, ó, muito parecido com esse aqui, verde, vazado, e ele passou a ser o meu chakra. Então, né? Pena que ele não podia bater nas coisas e voltar pra mim. A gente joga ele e ele volta, mas sem ele tocar em nada, né? Aí ele volta pra gente. E eu achava aquilo fantástico, né? Então eu tinha cajado e eu tinha chakra também. E era muito divertido brincar com aquilo, imaginar que eu estava naquele universo da Xena, sendo a própria Xena, sendo a Gabriele.
né, podendo, na minha imaginação, eu já grande, eu tinha o quê? Quando a Xena estreou, foi em 95, eu tinha... Ah, vou botar aquela coisinha da Nazaré aqui, porque olha, difícil eu lembrar agora. Nasci em 79, gente. Bugou minha mente. 16 anos, é isso? Eu acho que é isso, né? 16 anos? 16 anos, né? Acho que é. Acho que é 16 anos. Eu sou de humanas, eu não sei fazer conta, não. Bom, então a minha mente sempre foi muito imaginativa, criativa, sempre, né, cresci só no tamanho mesmo, na idade, porque a minha mente é bem... eu sou Bob Esponja, né? Eu consigo, de uma folhinha de papel, eu faço mil coisas. E naquela época, em 96, 95, 96, em 96 eu parei de estudar. Eu tinha entrado naquela época a gente falava primeiro ano do segundo grau. Eu tinha entrado no primeiro ano do segundo grau. Só que eu saí da escola. Eu fui me dedicar a alguma outra coisa. Não queria mais estudar, não. Eu estava numa fase bem rebelde, né? E aí aí eu fiquei 3 anos fora da escola. Voltei em 99. Então foi em 99 que na escola, né, voltei pro primeiro ano lá do segundo grau. E isso já tinha quarta temporada, né? A gente estava na quarta temporada. E nisso a gente tava rolando a quarta temporada de Xena. E inspirado no episódio A Peça, eu queria montar uma peça de Xena na escola. Porque a escola promovia uns eventos, né? Fazia uns eventos na época de festa junina, ou época do Dia da Criança, enfim, Dia das Mães, dos Pais. Sempre tinha alguma coisa para fazer. Sempre tinha algum evento. E eu queria montar uma peça de Xena e Gabriele. E na escola tinha 3 garotas, onde 2 elas andavam juntas. Uma era mais alta, tinha o cabelo escuro e olhos azuis, e a outra mais baixa e loira. E para mim seria a Xena e a Gabriele perfeitas. Tinha uma outra, parente do dono do mercado, lá do fim da rua, que ela era a cara da Calisto, mas idêntica a Calisto. Idêntica. Xena e Gabriele ali, cover, não eram tão parecidas, mas a Calisto seria fenomenal se tivesse dado certo de fazer essa peça. E eu não tive coragem de falar com elas. Então acabou que essa peça, no fim, ela foi. Acabei usando essa ideia de fazer uma peça de Xena e Gabriele na minha primeira fanfic, que surgiu também em 1999. A minha fanfic, a minha primeira fanfic, a qual eu coloquei o título de Um Mundo Diferente, conta a história da Xena, por uma obra do Ares, vai acabar indo para o futuro. A Gabriela fica sozinha lá na Grécia Antiga e a Xena vai acabar no futuro. E dentro dessa fanfic eu escrevi uma peça, né, uma coisa rápida, para poder explicar lá uma situação lá da fanfic. Eu nem lembro direito como é que é essa fanfic, eu sei que é de viagem no tempo, coisa que eu amo. Essa fanfic eu escrevi à mão, né, caneta, no caderno, depois escrevi na máquina de escrever que eu tinha. Até então eu mal sabia o que era um computador. Então eu escrevi toda na máquina de escrever, eu tenho ela, né? Anos depois eu coloquei ela na internet, mas eu vou chegar lá ainda. Beleza? Lembrando que essa fanfic eu xeroquei na época e mandei para Fabiana e para Neuceia, justamente as 2 xenites que seguiram comigo aí nessa jornada, né? Mesmo que a distância, mas se precisar falar com elas ou elas falarem comigo, a gente consegue se comunicar. Em 1998 eu ganhei uma cachorrinha vira-lata, toda pretinha, pequenininha, a qual eu coloquei o nome de Sasha, por causa da Sasha da Xuxa, que nasceu em 1998. Então eu coloquei o nome, né? Como eu sou fã da Xuxa, né? Quis da minha forma de homenagear. E essa cadelinha, ali pelos anos 2000 mais ou menos, ou mesmo 99, não lembro agora o ano exato, ela teve bebezinhos, ela teve 8 filhotinhos, aos quais eu coloquei os nomes de Xena, Gabriele, Hércules, Iolaus, Salmônios, Joxer, Ares e Afrodite. Coloquei
esses 8 cachorrinhos, eu lembro que eram todos pretos e um só era amarelinho, meio amarelinho. E esse era o Hércules. Ele era bem grande, era macho e era bem grande. E aí eu coloquei esse o nome dele de Hércules. Aí os demais eu fui também colocando os nomes de acordo com o tamanho. Aí a Xena era uma cadelinha maior, Gabriele menor e assim por diante. Foram cachorrinhos que eu consegui doar, né? Coloquei para adoção e todos foram adotados. Não sei, né? Acho que hoje em dia talvez não tenha nenhum vivo, não sei. Acho que não, né? 20 anos, acho que não. Enfim. Mas foi um. Mas é uma curiosidade, né? Como Xena faz parte da minha vida, né? Colocar os nomes dos personagens nos animaizinhos aí. E na escola eu tinha poucos colegas, eu sempre fui muito de ter poucos amigos, poucos colegas. E os mais chegados, até lembro o nome deles, Rafael, Roberta e Daiane. A gente andava junto sempre, fazia os trabalhos junto, na maioria das vezes, e a gente conversava sobre Xena, né? Eu sempre puxando o assunto. E eles gostavam também. Não se importavam de eu ficar falando naquilo, ao contrário do que aconteceu com a Gisele, né? De ter colegas que não gostavam que eu ficasse falando. Mas esses gostavam, também achavam que Xena e Gabriele não eram só amigas. E para eles tudo bem, ninguém nunca falou nada contra. E eram colegas legais para conversar, né, sobre a série também. Não tanto, eles não eram tão fãs, né? Eles viam esporadicamente. Eu que era o fãzão mesmo, era eu. E na sala de aula nós tínhamos aulas de história, que falava muito da Grécia também, e falava da mitologia grega. O professor de filosofia, certa vez ele falou que Ares era a deusa da guerra. E eu muito tímido, mas quando eu via algo que eu não concordava, eu me manifestava de alguma maneira. E daí eu chamei ele e falei assim, ó, professor, Ares não era uma deusa, era um deus, o deus da guerra, era um baita de um homem. Falei pra ele porque na minha cabeça o Ares é o Kevin Todd Smith. Então, o Ares pra mim é um baita de um homem, é um homão da porra que a gente fala, não é isso? Então, aí eu falei isso pra ele. Aí ele falou, ah, não, mas tem estudos que dizem que era a deusa da guerra, que era uma deusa, Ares. Aí ficou em aberto. Mas esse professor, eu vivia atrás dele, pedindo livros, nome de livro para pesquisar, para saber mais sobre os deuses gregos, né? Aí, depois da aula, eu sempre ia atrás dele. Na frente dos outros eu tinha vergonha de falar, mas só com o professor ele era de boa. Então, eu vivia atrás dele para perguntar mais sobre a mitologia grega. Nessa época, inclusive, que a gente na escola teve que fazer um trabalho sobre a Ilíada e a Odisseia. Então, eu tenho esse livro todo xerocado da Odisseia. Né? Conta a história do Ulisses, inclusive. E, novamente, né, lendo o livro, a gente vai, né, sempre lembrando do episódio Ulisses, né? Que muita gente não gosta, né? A maioria dos xenites eu acho que não gosta, mas eu acho legal. É só... Enfim. E é legal saber que... É legal essas coisas do seriado, de colocar a Xena em situações que a gente conhece da história, né? Quem envergou o arco do Ulisses não está nos livros de história, mas a série mostra que foi a Xena, embaixo de uma mesa, né? Ela que ajudou o Ulisses a envergar o arco. Claro que, né? Enfim. É legal pensar nisso, né? Apesar de ser a licença poética, né? Uma fanfiction, como se fosse uma fanfiction da história contada que a gente conhece. Mas fica legal, é legal. Toda a história inserida na série acho fantástica e colocar a Xena inserida nessas histórias, participando ativamente dos resultados dessas histórias, eu acho muito legal. Como eu disse, né, o canal USA, ele de vez em quando falava de Xena. Eu não lembro se já se usava o nome Xenite, mas de vez em quando tinha lá encontros de fãs, o USA mostrava.
Tem até um vídeo no canal Xena com Brasil que eu falo do fandom Xenite brasileiro. E eu cito esses encontros Xenites da época. E o canal USA de vez em quando falava sobre isso, mostrava os dubladores. E eu tentava não perder absolutamente nada, né? Eu só tinha televisão na época pra poder ver, né? Pra poder saber sobre a série. Era muito precário na época. Hoje a gente tem internet, né? Então fica tudo mais simples. Na época que a série terminou, o canal USA fez uma maratona, passou todas as temporadas, todos os episódios. Isso foi anunciado com antecedência. Aí eu fui, comprei fitas VHS. A fita VHS é a antecessora do DVD, né? Umas fitas grandes, eu acho que você sabe o que é, né? E comprei uma fita dessa, 2 fitas, não lembro quantas. E gravei toda a série. Que durou por um tempo, mas depois a ação do tempo acabou danificando. Mas também não tem problema, porque anos depois eu consegui comprar na internet. Aí eu comprei em DVD. E hoje em dia, querendo assistir, tá aí na internet. É só dar uma pesquisada que tem a série inteira praticamente. Eu acho que tem a série inteira em algum site na internet. Bom, mais ou menos no período de 2001 a 2007, mais ou menos, as minhas aulas acabaram em 2001. Eu completei o ensino médio em 2001. E eu fiquei ali meio perdido. Faço uma faculdade? Não faço? Tento fazer? Não tento? Acabou que eu não fiz. E saí em busca de emprego. Então, Xena meio que caiu no esquecimento, né? Então, não pensava, não via nada de Xena mais. Não tinha tempo, não conseguia tempo para fazer nada. E foi bem nesse período, 2005, 2006, que o Orkut surgiu, né? E as lan houses também. Então eu comecei a frequentar lan house. Mas eu nunca tive muito dinheiro, então tinha que ser tudo muito rápido, 1 hora no máximo. E daí eu aproveitei para criar um Orkut, alguém mandou convite, criei Orkut. Aí entrei em comunidade de Xena, não me manifestava, não olhava direito, só fui entrando, porque eu nem sabia como é que funcionava a comunidade do Orkut, não sabia como é que funcionava nada, né? Então eu estava entrando num terreno, numa terra que eu não conhecia nada. Uma das primeiras coisas que eu fiz entrando no Orkut foi procurar por alguma coisa de Xena e eu entrei nas comunidades que eu achei na época. E lembrando agora, pensando um pouco mais para trás, ali no fim da série, 2001, 2002 mais ou menos, eu já entrava na internet de uma casa de um amigo meu. E eu lembro que nas salas de bate-papo eu usava os nicknames, acho que na época a gente chamava de nickname, né? Os nomezinhos que a gente usa na internet, os apelidos. Eu sempre usei nomes relacionados à série. Sempre usei. Ou era Hércules, ou era Xena, ou era Xeno, ou era... até anotei aqui. Acho que Ares eu cheguei a usar. Argo, eu usei Argo. Usei Joxer. Foram nomes que eu usava nas salas de bate-papo. Na internet, para criar senhas, usava esses nomes da série. Às vezes era Xena e Gabriele. Sempre usava alguma coisa relacionada a Xena. Nos e-mails que eu criava, sempre tinha alguma coisa de Xena relacionada. Então, né? Xena nunca saiu da minha vida, gente. Nunca. Mesmo caindo no esquecimento, vamos botar umas aspas aí, né? Não saiu da minha vida, não. E depois, no Orkut, que eu entrei nas comunidades de Xena. E nesse meio tempo também, né, esse período entre 2001 e 2007, teve essa fase que a Xena foi reprisada pela Record, né? Só que eu acho que eu já estava trabalhando nessa época, eu não assistia. Acho que muito assim, esporadicamente. Eu vi um ou outro episódio, não conseguia acompanhar. Não conseguia. Mas nessas épocas todas aí teve a novela O Clone. Seu nome O Clone já me remetia totalmente ao episódio, né? Sand in the Clones. Nada Xena. E também a novela Alma Gêmea, que é a minha novela preferida. E por causa do nome Alma Gêmea, me lembrava Xena e Gabriele direto. Então, né? No fim, Xena nunca saiu da minha vida, de maneira nenhuma. Nunca, nunca, nunca. E os filmes que eu via também, sempre os dubladores.
né, dubladora da Xena ou da Gabriele, eu sempre lembrava, olha, essa voz é da Gabriele, essa voz é da Xena, essa voz é do Hércules, essa voz é do Joxer, sempre lembrando das vozes, vendo outras obras, né, outros filmes. E também nunca podia ver mato, gente. Esse negócio do mato. A gente aqui para ir pro centro da cidade, tem bastante mato assim na rodovia, né? E eu sempre olhando para essa paisagem, sempre lembrava do Joxer correndo, do Argo, correndo, a Xena correndo, andando, eles andando no mato, assim, né? Sempre teve isso na minha cabeça, assim. Sempre. Eles sempre tiveram na minha memória. Não saíram, não. E o meu primeiro computador, pra valer mesmo, bom mesmo pra valer, eu consegui adquirir em 2009. Eu comprei em 24 vezes esse computador. Mas foi graças ao emprego que eu consegui por causa da Xena. Eu vou explicar por quê. Porque tinha algumas vagas, né? Para montar uma equipe para trabalhar em telemarketing. E aí, teve uma dinâmica onde o instrutor falou assim: vocês pensem, escolham um personagem. Se vocês fossem esse personagem para trabalhar conosco, que personagem seria e por que você escolhe esse personagem? Eu escolhi a Xena, né? Quando ele me perguntou qual o seu personagem, quem você seria? Eu falei Xena, a princesa guerreira. Aí ele falou por quê? Eu falei porque ela é corajosa, porque ela tem coragem. Né? E no fim eu ganhei a vaga. Eu acho que ele precisava, nessa empresa, precisava de gente corajosa. E para trabalhar em telemarketing, quem já trabalhou, tem que ter realmente muita coragem, né? É uma coisa desgastante e estressante, mas a gente tem que ter uma lábia, né? Tem que ter, enfim. E isso a Xena, né, sabe como ninguém. E, e aí eu comprei meu primeiro computador. E a partir disso, agora com o computador em casa, eu comecei a participar das comunidades do Orkut. Ali final de 2009, 2010. Comecei a participar. Aí eu peguei aquela minha fanfiction de 1999, Um Mundo Diferente. Passei ela toda para o computador, copiei, né? E coloquei num blog que eu abri, um blog meu, um blog pessoal. E daí eu disponibilizei o link da fanfiction nessas comunidades. Provavelmente alguém aí vai lembrar que leu, né? Os xenites mais velhinhos aí vão lembrar que leram essa fanfiction. Inclusive eu quero, no momento ela não está disponível, eu quero disponibilizá-la novamente, mas eu quero dar uma reeditada nela. Acho que eu vou dar uma modernizada nela, né? Eu escrevi em 1999, eu acho que dá para melhorar. Aí eu acho que vai, né? Quando eu tiver com o meu computador de novo, eu pretendo fazer isso. E foi nessa época, né? A partir daí, xenites pra lá de especiais começaram a habitar a minha vida, né? Eu não posso nem citar nome, gente. Porque, sei lá, eu tenho medo de alguém ficar, né? Magoado comigo, porque né, não tem como lembrar todo mundo. Mas é muita gente especial. Esse canal aqui, né? A gente se conheceu, eu e as meninas, nessa época. 2010, 2009, 2010. Lá nas comunidades do Orkut. Cara, Xena, olha o tipo de coisa que Xena me trouxe, né? Pessoas muito, muito importantes para mim. E, tá. E no meio disso tudo eu conheci o André. O André que estava com o projeto de abrir um blog sobre Xena. E ele pediu minha ajuda. Né? Quando ele viu minha fanfic, ele veio atrás de mim. Ele viu que eu não estava fazendo mais nada no fandom. E, e falou, vamos abrir o blog comigo, né? Já tem o nome. Xena's World, né? Xena's World. Aí, papo vai, papo vem, a gente chegou à conclusão que poderia aprimorar esse blog, para não ser mais do mesmo, né? E aí a gente viu que não tinha, ele também sendo main texter, a gente viu que não tinha nada relacionado a main texter. Só que a gente não tinha um nome, né? Quem deu esse nome, quem nos trouxe o nome main texter foi a Luciana Chaves. E falou que o main texter era muito usado lá fora. Então assim, ó, vamos trazer isso pro Brasil também, para os xenites brasileiros. E foi aí que a gente abriu o Xena's World Main Texter. Um blog que infelizmente está parado, porque eu não consegui dar continuidade, né? Uma pena. E esse blog,
nossa, ele me trouxe muita coisa. Sem eu perceber, porque eu aceitei abrir esse blog para expor o meu amor pela série, para passar informações, opiniões. Com o blog surgiu a comunidade no Orkut do blog, surgiu depois o Facebook também, grupos e páginas, enfim. E isso foi trazendo mais e mais Xenites, gente muito especial para minha vida. E é isso. Poder, né, muita gente me procurou para fazer o vídeo, uma edição de texto, né, ajudar a escrever alguma coisa, fazer alguma montagem de foto. Muita gente me procurou por causa do blog. E assim eu fui aprimorando, né? Eu comecei a trabalhar na internet nessa época já. Eu comecei a aprender a editar vídeo, a editar, enfim, fotos, né? Fazer mil coisas, aí tem muita coisa que eu fiz ao longo desses anos. E todas as coisas que eu fazia relacionadas à Xena, eu acabei usando para compor o meu portfólio. Então, eu acabei divulgando a série para muita gente. Porque no meu portfólio tem muita coisa que eu fiz naquela época ainda. Então, agiu diretamente na minha vida, né? Profissional, pessoal. Xena, enfim, né? Diretamente mesmo na minha vida inteira, a Xena agiu. E por causa da Xena, como eu disse, né, eu escrevi muita matéria, artigo, muitas críticas e mais fanfictions, acho que umas 4, não lembro agora. Aprendi muita coisa no universo Shinichi, com outras pessoas, a respeito do próprio universo Shinichi. E como eu falei, né, começaram a me procurar para fazer muita coisa, a participar de outras campanhas. Teve umas 2 campanhas antes da China com o Brasil. Teve umas 2 ou 3. E, e sem me dar conta eu acabei, né, ficando conhecido dentro do fandom. Por isso muita gente me procurou. E isso foi muito legal, porque eu acabei participando da China com o Brasil, né? Mas eu vou chegar lá, ainda não cheguei na China com o Brasil. E foi mais ou menos nessa época, 2011, 2012, que eu escrevi a primeira paródia para o universo Xenite. Minha primeira paródia Xenite, que foi da música Fico Assim Sem Você. Deixa eu ver se eu lembro um pedaço. Foi para ajudar na campanha Xena Movie. Essa campanha eu acho que existe até hoje. Na época o pessoal quer, né, um filme de Xena. E aí eu escrevi essa paródia. Eu acho que é assim, Cupido sem asa, Calisto sem casa, sou eu assim sem você. Xena sem argo, Meg sem um trago, sou eu assim sem você. Aí depois tem outra parte, né? Eu não lembro a outra parte mais, gente. Enfim, é isso aí. Depois se eu lembrar, eu deixo o link aí pra vocês verem. Em 2012, eu precisei fazer uma cirurgia. E eu tava muito nervoso para fazer a cirurgia, muito medo. Medo. Nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida. E a clínica onde eu fui fazer a cirurgia, o hospital, eu tinha que ficar no pré e pós-operatório num quarto, ficava andares para cima, uns 2 andares para cima, eu acho. E quando eu cheguei lá de manhã, eu entrei no elevador, eu ainda estava muito, muito tenso, muito nervoso. Mas veio na minha mente um estalo, que veio aquela cena da Xena, que a Xena está com o braço deslocado. A Effie comenta e a Xena se joga na parede da caverna para pôr o braço no lugar. Aquilo para mim foi um ato assim de muita coragem. E daí ela saiu assim, tá bom, tá bom. Ela dá um porradão assim, tá bom, não é nada não. E quando aquele elevador abriu, que eu cheguei no andar que eu precisava ficar, eu era outra pessoa, cheio de coragem. E eu enfrentei aquela cirurgia, deu tudo certo. E novamente eu coloco a culpa aí disso na Xena. Novamente. Foi um grande incentivo. Isso que meses antes eu tinha reassistido toda a série. E eu estava muito, muito com depressão, sempre sofri desse mal, né? E naquela época a série me ajudou muito a superar na época, né? Então, de novo, Xena
agindo diretamente na minha vida. Tem mais uma coisa importante. Em 2014, eu fui para o Rio de Janeiro. E lá teve um encontrinho Xenite com a galerinha do Rio mesmo. Mas, cara, foi muito legal conhecer aquele pessoal. E a gente se encontrou na Quinta da Boa Vista, no Templo de Afrodite. Eu acho que é, ou Templo de Apolo. É um dos dois. Mas enfim, né? Juntando aí a mitologia grega com a gente. De novo, né? Eu fui daqui no Rio e lá de novo a Xena me acompanhando de alguma forma e fazendo encontrar essa galera. Inclusive o Amorim, né? A gente se encontrou, ficou uma semana se falando todo dia. Ele ficou lá onde eu estava, na pousada onde eu estava. E, enfim, foi um encontro Xenite muito legal. Nossa, saudade de vocês, saudade daquele clima. Cara, você encontrar outros Xenites, você está em casa, né? É impressionante como isso funciona. E a campanha Xena com o Brasil, né? Chegou e nisso, né? De novo, eu coloquei tudo que eu sabia já fazer, criei paródias para a campanha, cantei, fiz vídeos, foi aí que eu comecei para valer em fazer vídeo. Isso me ajudou muito pessoalmente, né? A minha timidez, me ajudou a me desprender mais. Acabei na campanha sendo um animador de torcida praticamente, porque os vídeos que eu fazia sempre tentando incentivar os Xenites a se manifestarem para realmente a gente conseguir uma convenção aqui, né? Então foi um passo muito, muito importante na minha vida participar da campanha Xena com o Brasil. Achei a campanha que está estacionada, mas não acabou não, ela existe. Isso me ajudou muito a lutar contra a timidez, a depressão, enfim. E eu acho que ajudou muitos outros Xenites também. Muita gente que eu acho que ajudou também. Um tempo depois, surgiu aí o Xenites Recomendo, né? Hoje eu estou aqui por causa de todo esse caminho aí que eu percorri. Por isso que hoje eu estou aqui com esse canal, junto com a Juliana e a Gisele, comemorando 6 anos. E infelizmente não consigo participar tão bem como eu gostaria. É muito gostoso isso aqui, é muito, muito legal esse canal. Eu sou fã desse canal. Além de ser um dos apresentadores, editores, sou fã também. Aqui a gente pode falar de tudo além de Xena. E isso é muito bom, a gente poder compartilhar com vocês tudo que a gente mais gosta na vida. E para terminar, a última coisa referente a Xena que eu vi, no caso, né, foi na novela Nos Tempos do Imperador, que está no ar no horário das 18 horas na Globo. O Dom Pedro II, apaixonado pela Condessa de Barral, ele fala exatamente a mesma história que a Gabriele fala, né? Mesma história que a Gabriele conta. Da gente ter 2 pernas e 2 braços, aliás, 4 pernas, 4 braços e 2 cabeças, e daí os deuses vão e nos separam, e enfim, a mesma história da Gabriele. E isso me fez automaticamente, obviamente, lembrar da série. Foi o último acontecimento que eu me lembro para contar para vocês. Eu acho que é isso. Se precisar fazer uma parte 2, farei, mas eu acho que eu consegui levantar praticamente tudo o que me aconteceu ao longo dos anos, desde o momento que eu conheci Xena, a Princesa Guerreira. Então essas são as coisas, né? Essas foram as coisas que eu vi, ouvi e vivi por ser Xenite. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí a sua avaliação, compartilhe. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vem mais coisa legal por aí, sempre vem. Fiquem atentos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.